Olá, estudantes! Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa do 6º ano, Adequação Pedagógica. Seja bem-vindo! Eu sou a professora Elaine e olhe lá, as dicas de higiene que nós sempre falamos aqui nas aulas, da importância de mantermos higienizadas as nossas mãos, utilizando água, sabão e, quando não for possível, usamos o álcool em gel, certo? Muito bem, vocês têm feito isso? Muito importante. E agora vamos para a nossa rotina. O que teremos na aula hoje? Você está curioso? Então, olho na tela. Vamos ter a organização dos materiais, teremos um registro, história de uma literatura. Hoje nós vamos aprender como que uma literatura chegou até nós. Vamos ter atividades e, por fim, um desafio. Está preparado, então? É hora de pegar o seu material. Observe lá na tela o que você precisa ter para a nossa aula. Bem pertinho de você, o caderno, o lápis de escrever, a borracha, uma caneta, apontador e lápis de cor, certo? Nós vamos dar um tempo para você se organizar, deixar bem pertinho de você e logo voltamos. Certo, então, tudo arrumado, próximo a você, lápis apontado, tudo certinho. Então, agora é hora de você pegar o seu caderno para fazer o registro. Olhe lá, escreve a data com o dia, o mês e o ano. Pula uma linha, olha onde começa a escrita na margem. Aula de língua portuguesa, certo? Capricha na letra, caderno em ordem, que logo voltamos.
E aí, caderno bonito, tudo em ordem, no capricho, certo? E agora vamos pensar no tema da nossa aula. Nós trouxemos aqui, para o início de conversa, para aproximação sobre o tema que nós vamos tratar, um desafio para vocês. Olhem lá na tela. Coloque na ordem as letras e descubra o tema da aula. É uma palavra só que resume o que nós vamos estudar aqui hoje, certo? Preparados? Então, olhe na tela. Aqui eu tenho embaixo várias letras coloridas, elas estão todas separadas, não estão em ordem, conforme a palavra. E lá em cima eu tenho os traços, os riscos, de acordo com as cores das letras. Então, qual que é o desafio aí para descobrir o tema da aula? É colocar cada letra de acordo com a sua cor aqui em cima, certo? Olha aí, presta atenção. Ajuda com o dedinho aonde que você vai levar cada letra ou escreve aí no papel que você vai descobrir o tema da nossa aula. Então, descobriu qual é a palavra? Vamos fazer juntos aqui, então, levando cada letrinha de acordo com sua cor lá para cima? Vamos lá? Qual é a primeira cor que nós temos aqui? É a cor, isso mesmo, a cor vermelha. Então, aonde está a letrinha com a cor vermelha? É a letra C. Vamos levá-la para lá? Aqui, ó. Então, já sabemos que começa com a letrinha C. Vamos para a próxima? Que cor que nós temos? No traçado ali, é a cor azul. Então, vamos lá? Aonde tem a letra com a cor azul? Achou? Aponte com o dedo. É a letra O. Então, vamos levá-la até lá, ó. Muito bem. Já temos uma parte da palavra, né? Começa com co. O que será? Você já sabe? Então, vamos continuar. Depois vem a cor verde. Qual que é a letra com a cor verde? Vamos ver? Está aqui, ó. Vamos levá-la até ali em cima. Olha, já temos mais uma parte da palavra. Cor. Que será que começa? Que palavra que começa com cor? Continuemos. Depois vem a amarelo. Aonde está a letra amarela? Aqui. Que letra é essa? É a letra D. Vamos levá-la até lá, então? Isso! E agora faltam só duas letrinhas para concluirmos a palavra. Vamos lá? É o roxo. Vamos levá-lo
E a letrinha E. Muito bem. Cor de e termina com a cor laranja, que é o L. Muito bem. Temos aqui a palavra. Qual palavra que é? Vamos ler? Cordel. Então, o tema da palavra da nossa aula hoje, a palavra é cordel. Você já viu um cordel? Você já leu um cordel? Você sabe o que é um cordel? É isso que nós vamos aproximar vocês sobre esse tema, sobre esse tipo de literatura, certo? E vocês viram aqui que no nosso cenário, na nossa mesa, tem alguns papéis diferentes aqui pendurados? Eu acho que tem a ver com tudo isso que nós vamos aprender aqui hoje. Vamos lá, então? Então, hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre um cordel, certo? Nós vamos trabalhar um poema do Abdias Campos, certo? Ele é um poeta, um escritor e ele se dedica também ao cordel, à escrita de cordel. Então, vamos lá? Eu vou ler na tela, você acompanha aí, depois nós paramos e comentamos sobre esse trecho do poema e depois retomamos, certo? Então, olho na tela, atenção, presta bem atenção, certo? A história da literatura de cordel. Para lhes deixar a par sobre essa literatura, que é mais popular e ainda hoje perdura. Vamos direto ao começo, de onde vem essa cultura. Então, o que fala aqui? O que é deixar a par? É trazer conhecimento para você ficar sabendo sobre esse tipo de literatura, que é popular. O que quer dizer isso? Que todos têm acesso, né? E ainda hoje perdura. Olha a palavra ali circulada. O que é perdurar? Que dura, né? Que dura por muito tempo, que dura até hoje. Vamos direto ao começo, de onde vem essa cultura. Então, da onde será que surgiu o cordel? O que será? De qual país será? Quem que inventou o cordel? Vamos para o próximo? Continuação. Sua primeira feitura na Europa aconteceu. Tipógrafos do anonimato botaram o folheto seu para ser vendido na feira e assim se sucedeu. Então, temos mais um entendimento aqui sobre o texto. Sua primeira feitura. O que significa a palavra feitura? É o feito que foi realizado. Quem que realizou o primeiro cordel? Na Europa aconteceu, então, lá no continente europeu. Tipógrafos do anonimato. Primeiro vamos entender, você sabe o que é um tipógrafo? É alguém que trabalha em gráfica, né? Em produção de revista, de jornais, que faz a impressão. Tem todo um maquinário para a edição desse tipo de materiais. Então, tipógrafos do anonimato. O que quer dizer anonimato? É alguém que ninguém sabe o nome, que ninguém conhece a informação sobre a pessoa, o autor que escreveu. Então, são os tipógrafos que ninguém conhecia antes o nome deles, certo? Botaram o folheto seu para ser vendido na feira e assim se sucedeu. Então, o cordel são poemas feitos em pedaços de papéis, em folhetos, né? Chamados folhetos. E eram vendidos, olha onde? Na feira. E assim se sucedeu,
certo? Vamos continuar? Foi Portugal que lhe deu esse nome de cordel, por ser vendido na feira em cordões a pleno céu. Histórias comuns, romances, produzidos a granel. Olha só, temos aqui nessa estrofe mais informações sobre o cordel. Que ele surgiu em que país lá da Europa? Em Portugal. E por que ele recebeu esse nome de cordel? Isso é muito importante para essa literatura. Porque eram vendidos nas feiras, né? Em cordões a pleno céu. Então, quer dizer, no ar livre. Você já foi numa feira? Feira é organizada, né, em barracas, em lugares ao ar livre. Então, eles eram pendurados em cordas, os folhetos com os poemas. Daí, então, que veio esse nome, cordel. Folhetos, poemas pendurados em corda. Histórias comuns, romances produzidos, o quê? A granel. E o que trazem esses poemas? Alguns romances, algumas histórias. E o que quer dizer produzidos a granel? Granel é uma palavra que significa produzidos soltos, sem embalagens, né? Que eram diversos cordéis, né? Não é um livro que tem uma capa, uma embalagem, não. Os folhetos eram vários poemas, histórias, romances que eram escritos e pendurados, por isso a granel, de diversos folhetos, certo? Temos aqui na tela até uma imagem, ó, de vários cordéis pendurados ali, numa corda, certo? Vamos continuar? Estão entendendo a história dessa literatura? Vamos lá. Continuação do poema. O cordel introduzido no Brasil foi gradual. Maior parte dos folhetos como patrimônio oral. Ingressou principalmente com histórias de sarau. E aqui no Brasil, como que chegou esse cordel? Como que começou aqui? Aonde? Vamos ver? Foi gradual. O que quer dizer essa palavra gradual? Quer dizer aos poucos. Então, no Brasil, ele, né, veio da Europa, de Portugal, mas aqui, aos pouquinhos, uma pessoa aqui, outra lá, numa cidade, em outra. Assim que foi introduzido, assim que apareceu o cordel aqui. Maior parte dos folhetos como patrimônio oral. O que é um patrimônio? É algo que pertence à cultura, ao povo. E o que quer dizer oral? Quer dizer que é falado, que não foi escrito. Então, as pessoas cantavam, as pessoas liam, falavam, né? Ingressou principalmente com histórias de sarau. Você sabe o que é um sarau? Sarau é uma reunião de pessoas do período da noite que se reúnem para cantar, para ler poesias, para ler histórias ou para contar histórias ou até mesmo para dançar. Então, olha, no Brasil ele começou aos poucos, né? E mais conversa, mais da forma oral e com histórias nas noites, onde as pessoas se reuniam para ouvir histórias, poesias e assim por diante. Vamos continuar? Mas em que parte do Brasil será que começou o cordel? Aonde que começou a literatura de cordel no Brasil? Vamos ver? Foi o Nordeste o local que lhe brasileirou. Nos sertões familiares, nos sertões onde chegou, levando alegria ao povo pela voz do cantador. Mais uma informação. Aqui no Brasil, lá
na região nordeste do Brasil, que ganhou força o cordel, lá nos sertões, levando alegria ao povo, que todo mundo gostava de ir lá, escutar, pela voz do cantador. Normalmente uma pessoa, um músico, alguém que gostava de tocar viola, de cantar, de contar, que criou aqui no Nordeste a cultura do cordel. Estão gostando? Interessante, né? Porque traz a história para a gente dessa literatura, da onde veio, como chegou aqui no Brasil. Então, vamos continuar? Desde as casas de riqueza, nas varandas das fazendas, até os dias de feira e entre os escombros de venda. Histórias eram cantadas de verdadeiras a lendas. Olha só! Aqui mais um pouquinho, né? Que é uma cultura popular. Desde as casas de riqueza, quer dizer, nas fazendas, né? Onde tinham as pessoas ricas da época, até os dias de feira, nas feiras onde circulavam bastante pessoas. Entre os escombros de venda. O que será essa palavra aqui? Escombros. Quer dizer, aonde estavam os materiais que eram vendidos, né, ali, aonde eles levavam os materiais da agricultura, das fazendas. Ali estavam também os cordéis. Histórias eram cantadas, de verdadeiras a lendas. Quer dizer o quê? Que eram histórias que realmente aconteciam e outras eram lendas. O que quer dizer? Que eram inventadas também, certo? Já sabemos aqui como que ele tomou forma, como ele foi divulgado no Brasil, desde as fazendas até as feiras das cidades. Vamos continuar? Sempre em versão cantada. Assim o cordel viveu. Antes de 1900, primeira edição se deu. De lá para cá permanece mantendo o legado seu. O que quer dizer isso? Né? Ele teve aqui no Brasil mais a questão cantada, que as histórias dos folhetos, elas também são cantadas. E ele viveu. E começou quando? Em que ano? Antes do ano 1900. Muito tempo atrás. A primeira edição, quer dizer, o primeiro cordel, foi feito. E de lá para cá ele permanece como um legado, quer dizer, como algo que passa, né? Que vai passando de pais para filhos de outra geração, que faz parte já da cultura brasileira. Entendeu um pouco de como que a literatura de cordel chegou até aqui no Brasil? Certo? Eu espero que você tenha prestado bastante atenção, muita atenção, porque agora nós vamos para as atividades. Então vamos lá para a primeira atividade. Esta frase, será que é verdadeira ou falsa? Leia com atenção. O tema do poema de cordel que lemos é a história do próprio cordel, como surgiu e se espalhou pelo mundo? Lembrando lá do poema que nós lemos. É verdadeira ou falsa essa frase? Pensa aí. Então, qual é a sua resposta? Vamos conferir? O tema do poema de cordel que lemos é a história do próprio cordel, como surgiu e se espalhou no mundo. Essa frase é verdadeira, porque ele conta como surgiu o cordel na Europa e como chegou até aqui no Brasil, certo? Muito bem! Agora para a próxima. Por que o
cordel é popular? Por que ele é popular? Olhem lá, qual vai ser a sua resposta? Porque o povo pode ter acesso, todas as pessoas têm acesso, ou porque somente as pessoas jovens podem ter acesso? Por que será que ele é popular? Pensa aí, vê qual dessas alternativas está correta. E marque um X, lembrando que é popular, certo? Nós vamos dar um tempinho para você responder. Qual será a resposta? Qual que você marcou? Aponta aí com o dedinho na tela. Por que o cordel é popular? Será que só porque os jovens têm acesso ou porque o povo, quer dizer, todas as pessoas podem ter acesso e gostam do cordel? Vamos ver? É a alternativa aqui primeira, porque o povo pode ter acesso. Pode ver, ó, popular é uma palavra que vem da origem de povo, certo? Povo, popular, tem tudo a ver. Então, o cordel, ele é popular porque o povo pode ter acesso, certo? Acertou? Vamos para a próxima, então. O cordel surgiu na Europa, onde eram pendurados nas feiras para serem vendidas. Será que essa frase é verdadeira ou falsa? Como que o cordel surgiu? Ele surgiu na Europa e eram pendurados nas feiras para serem vendidos? Pensa aí, nós vamos dar um tempo e logo voltamos. E aí, qual foi sua resposta? Verdadeira ou falsa? O cordel surgiu na Europa, onde eram pendurados nas feiras para serem vendidos? A resposta é verdadeira. Você colocou essa, assinalou essa resposta como verdadeira? Sim, foi lá na Europa, em Portugal, onde eles fizeram o primeiro cordel e levaram para as feiras, né? Para ser divulgados, para serem vendidos, certo? Então, lembram que nós falamos que era ao ar livre, as feiras, né? Então, é uma resposta verdadeira essa frase, ok? E aí, preparados para a próxima questão? O próximo exercício? Vamos lá? Esse é um pouquinho diferente. Olho na tela lá. Ligue as palavras que rimam. Vocês viram que na leitura do cordel, nós vimos várias palavras que terminam, as frases que rimam com outras na mesma estrofe. Então, mais para frente você vai ver que o cordel ele tem rimas também. Estudando o cordel, você vai entender, vai perceber que ele é feito por rimas. E olhem lá, nós trouxemos algumas palavras aqui que você vai relacionar. Quais palavras que rimam? Essas palavras estavam também lá no poema que nós lemos. Então, eu vou ler e você depois vai ter um tempinho para ligar aí quais palavras que rimam. Vamos ver? Literatura, cordel, venda, granel, fazenda e cultura. Pensa aí quais dessas que rimam, que terminam iguais, né? Que formam as rimas. Nós vamos dar um tempinho também e logo voltamos. E
aí, conseguiu relacionar cada palavrinha com sua rima? Vamos ver então? Olhe lá, literatura. Literatura. Será que ela rima com granel? Termina igual granel? Acho que não. Literatura. Fazenda? Não, não termina igual, né? Literatura, fazenda. E a próxima? Literatura, cultura. Rima, termina igual. O som parece igual também da palavra. Vamos ver com qual palavra que literatura rima? Vamos lá? Será granel? Fazendo cultura. Quem acertou foi quem colocou cultura. Literatura rima com cultura. Repete aí, literatura, cultura, certo? E agora, cordel. Rima com granel, com a palavra granel ou com a palavra fazenda? Cordel. Olhe como termina a palavrinha cordel. Será que é granel ou fazenda? Vamos levar qual delas? Qual palavra que rima? Vamos levar até a cordel? É a palavrinha granel. Você colocou assim também? Granel rima com cordel. Repete aí. Cordel, granel. Muito bem. E a última palavra, venda. Venda só pode rimar com a última palavra que ficou aqui, que é fazenda. Venda e fazenda. Elas rimam essas palavras. Então, venda e fazenda. Repete aí. Venda, fazenda. Muito bem. Assim completamos as rimas. Você gostou desse exercício? Então, agora é hora de você pegar o seu caderno. Olhe lá. Complete a frase com as opções abaixo. Copie essa frase aqui, que na sequência você vai copiar a outra frase também, certo? Você copiou essa frase e agora vamos continuar a cópia para responder o exercício. A literatura de tracinho recebeu esse nome, vírgula, porque os eram escritos e pendurados em tracinho, nas tracinho, locais para que fossem vendidos. Ponto final. Então, você vai copiar exatamente como está essa frase aqui. Se você tiver lápis de cor, onde estão os traços, você também faz aí. E aqui embaixo você pode copiar e pintar também folhetos em azul, cordel em vermelho, feiras em verde e cordas em amarelo, certo? Copia e depois você preenche, certo? E logo voltamos para corrigir. Está bem fácil, hein? Capricha aí na letra.
Então, copiou a frase? Agora vamos corrigir, completando aqui as lacunas, certo? De acordo com as palavras. Vamos lá? A literatura de... Veja a cor que está lá, vermelha. A literatura de... Será que de folhetos? Será que de feiras? Não tem, né? Literatura de feiras. Literatura de cordas ou literatura de cordel? Qual palavrinha que dá sentido ao começo da frase? Olha lá, tem uma dica que é a cor já, né? A cor vermelha. Qual palavra que está escrito em vermelho? Cordel. Então, vamos ler? A literatura de cordel. Muito bem para quem colocou cordel. Recebeu esse nome. Porque os folhetos? Porque os feiras não dá, né? Também cordas aqui não combina. Por que ela recebeu esse nome, a literatura de cordel? Porque os... Olha a dica da cor aqui. Qual palavrinha que está em azul? É a palavrinha folhetos. Porque os folhetos eram escritos e pendurados em feiras ou em cordas? Está bem fácil. Onde que eles eram pendurados? Que nós tanto falamos aqui. Que eles eram pendurados em... Quem colocou cordas, acertou. Escritos e pendurados em cordas, aonde? Só ficou a palavra feiras. Locais para que fossem vendidos. Então, aqui nós trouxemos uma frase que fala da origem do cordel. Certo? Você fez assim, acertou, caderno bem bonitinho, letra bem redondinha, bem no capricho. Agora eu trago para vocês um desafio, quer dizer, 2 desafios. Então, fica esperto aí, atenção, que nós vamos propor para vocês os desafios, certo? Então, agora é hora do desafio e olha lá, olho na tela. Aponte qual dessas imagens é o exemplo de cordel, o que nós falamos na aula aqui, certo? Qual dessas imagens é um cordel? Olha a primeira imagem aqui. Nós temos um varal, né, com as poesias penduradas, com os poemas, e ali nós temos alguns livros, inclusive um livro aberto. Qual desses representa o cordel? Vamos lá? Quem colocou a primeira imagem aqui, acertou. Essa imagem, essa fotografia, realmente é um varal, né, de cordel. Quer dizer, os poemas pendurados nas cordas. Muito bem, é uma literatura. Vamos para a próxima? Para o próximo desafio. Onde são pendurados os cordéis? Aonde ficam os cordéis pendurados assim? Será? Vocês lembram? Olhem lá, onde eles ficam pendurados? Será que nas feiras ou numa loja?
Vocês lembram? Ou no supermercado? Vocês lembram onde eram colocados os cordéis? Aonde que eles eram amarrados, pendurados? Quem colocou? A primeira imagem que traz aqui uma feira. Olhem lá. E aqui tem alguns cordéis pendurados também. Quem colocou aqui acertou. Olhem lá. Muito bem. Fácil, né? E agora nós vamos ver se completamos a nossa rotina. Será que nós demos conta de fechar a nossa rotina, de contemplar tudo que nós propomos para hoje? Vamos lá ver? Rotina. Nós organizamos os materiais, fizemos registros, soubemos sobre a história de uma literatura, do cordel. Agora você já sabe. Realizamos atividades e terminamos com um desafio, certo? Então, cumprimos toda a nossa rotina. Então, agora é hora de nós nos despedirmos, dizer tchau. Até a próxima aula. Foi muito bom estar com você. Tchau, tchau!